Meu nome é Pastor David Mendoza, tenho 47 anos e nos últimos 15 anos servi como missionário nas regiões mais perigosas da América Latina. Mas o que vou contar hoje mudou não apenas minha vida, mas também minha compreensão completa de quem Deus é e da extensão do seu poder. Há alguns anos, nas profundezas da floresta amazônica colombiana, fui sequestrado por um grupo de traficantes de drogas armados. Disseram-me que eu tinha apenas algumas horas de vida. Eles me torturaram, quebraram minhas costelas, e quando o líder colocou o dedo no gatilho para me matar, algo impossível aconteceu. Uma voz que ninguém esperava foi ouvida naquela noite no meio da selva, uma voz que ainda ressoa em meu coração e transformou até mesmo meus captores. Você quer saber como Deus enviou seus anjos para me salvar da morte? Fique comigo, porque este testemunho é real e pode mudar sua fé para sempre. Era março de 2020. Enquanto o mundo entrava em pânico por causa da pandemia, eu estava numa região onde o coronavírus era o menor dos problemas, o selvático departamento de Putumayo, no sul da Colômbia. Ali, guerrilheiros, paramilitares e narcotraficantes disputam cada palmo de terra para controlar as rotas da cocaína. Cheguei a essa região porque Deus havia me chamado em oração. Lembro-me de uma vigília em minha igreja em Bogotá em dezembro do ano anterior. Estava orando de madrugada quando tive uma visão tão clara quanto um filme. Vi rostos indígenas, crianças com fome, mulheres chorando, e ouvi a voz do Senhor dizendo: David, vá até minhas ovelhas perdidas na floresta. Leve a minha palavra antes que seja tarde demais. Minha esposa, Helena, chorou por 3 dias quando contei a ela. Suplicou para que eu não fosse. David, essa região é território de morte. Lá matam pastores, missionários, qualquer um que tente mudar algo. Mas quando Deus chama, não há como resistir. Assim, em fevereiro de 2020, parti rumo à comunidade indígena Inga, no povoado de Tarapacá, às margens do rio Putumayo. A selva era um mundo à parte, umidade de 95%, o ar sempre cheirando a terra molhada, insetos unindo como se falassem em um idioma espiritual. Desde o primeiro passo, senti que estava entrando não apenas em território físico, mas em uma batalha espiritual. O cacique local, Taita Alejandro, homem de 70 anos, me recebeu com desconfiança. Pastor, já vieram muitos homens brancos prometendo salvação. Alguns trouxeram doenças, outros roubaram nossas terras, outros nos encheram de violência. Olhei em seus olhos profundos e respondi: trago apenas o amor de Jesus Cristo. Venho para servi-lo, não para pedir nada. Depois de um longo silêncio, ele disse: tudo bem, Pastor David, mas eu te aviso, esta terra é amaldiçoada. A morte anda aqui dia e noite. Se o seu Deus é tão poderoso, você vai precisar muito dele. Não sabia o quanto aquelas palavras seriam proféticas. Os primeiros dias entre os indígenas foram de bênção. Preguei ao redor de fogueiras, ensinei corinhos simples às crianças e vi lágrimas escorrendo no rosto de mulheres que, pela primeira vez, ouviam que havia um Deus que as amava incondicionalmente. Mas a bênção sempre incomoda o inimigo. Na terceira semana, enquanto voltava de uma visita a outra comunidade ribeirinha, aconteceu. Era noite. Eu caminhava por uma trilha estreita, apenas com a luz da lua filtrada pelas árvores gigantes. O silêncio da floresta era quebrado de repente por passos rápidos. Antes que pudesse reagir, 3 homens armados saíram da escuridão. Máscaras cobriam seus rostos. O brilho metálico de um fuzil encostou-se ao meu peito. Quieto, pastor. A partir de agora, você é nosso. Fui empurrado com violência, minhas mãos amarradas com uma corda áspera. Andamos horas até chegar a um acampamento escondido em meio à mata. Barracas improvisadas, homens fortemente armados, o cheiro de pólvora e maconha no ar.
Eu estava no coração do território de um cartel. O líder, conhecido como El Jaguar, me olhou de cima a baixo com desprezo. Você veio trazer religião para o meu território? Aqui quem manda sou eu e não seu Deus. Você não vai sair vivo daqui. Meu corpo tremia de dor, mas naquele momento decidi que não morreria em silêncio. Ajoelhei-me, mesmo com as mãos amarradas, e comecei a orar. Não pedi apenas por mim, mas por aqueles homens. Disse: Senhor, abre os olhos deles. Mostra-lhes que o poder que carregam em armas não se compara ao poder da tua voz. E foi ali, naquela cabana escura, que algo começou a acontecer. O ambiente mudou. Um vento suave atravessou a mata, e até os guardas perceberam. Eles riram, mas eu sabia. O céu estava se movendo. Continue comigo, porque no próximo bloco vou te contar o que aconteceu quando o líder colocou a arma na minha cabeça. Algo impossível foi ouvido naquela noite. Se esse testemunho já está mexendo com você, se inscreva agora no canal e ative o sininho. Temos novas histórias reais toda semana que vão fortalecer a sua fé. O dia amanheceu pesado, abafado, com aquele calor úmido da selva que faz o ar parecer pesar nos pulmões. Eu não tinha dormido. A cada minuto, o som dos grilos e dos galos da mata se misturava ao barulho de botas e armas sendo carregadas. Naquela manhã, eles decidiram que era hora de acabar comigo. O líder, El Jaguar, entrou na cabana com um olhar frio. Aproximou-se lentamente, colocou a ponta de sua pistola contra minha têmpora e disse: Seu Deus não vai te salvar. Aqui só a bala decide o destino dos homens. Meus joelhos tremiam, mas em meu coração havia uma paz estranha, inexplicável. Eu sabia que não estava sozinho. Fechei os olhos e murmurei: Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi então que aconteceu. No exato instante em que o dedo dele apertava o gatilho, uma voz ecoou pela floresta. Não era humana. Não era algo que pudesse ser explicado. Era como o som de um trovão suave, uma mistura de vento e canto que atravessou cada árvore, cada folha, cada coração. A voz dizia claramente: Este é o meu servo, ninguém tocará a sua vida. Os homens congelaram. O líder recuou com os olhos arregalados. Alguns caíram de joelhos, outros olharam ao redor tentando entender de onde vinha aquele som. Mas todos ouviram. Não foi alucinação, não foi imaginação. Foi real. Um dos mais jovens, chamado Mateu, deixou a arma cair e começou a chorar desesperadamente. Ele gritava: Perdoa-me, Deus, perdoa-me, não quero morrer com esse pecado. Naquele momento, a atmosfera inteira do acampamento mudou. O medo se transformou em confusão, a arrogância em silêncio. Até o próprio El Jaguar deu 2 passos para trás, sem saber o que dizer. Eu estava ali, de joelhos, ainda amarrado, mas sabia que o impossível tinha acontecido. O céu havia falado, e ninguém poderia negar. Depois daquela voz sobrenatural, ninguém conseguiu continuar a rotina como se nada tivesse acontecido. O silêncio reinou por horas. O que antes era um acampamento barulhento, cheio de risadas e insultos, agora parecia um velório. O líder, El Jaguar, me olhava de longe, como quem tenta encontrar uma explicação lógica. Mas não havia explicação. O impossível havia acontecido diante dos olhos dele. Foi então que o jovem Mateu, o mesmo que havia chorado desesperadamente, veio até mim. Ele caiu de joelhos e com a voz embargada disse: Pastor, eu ouvi Deus. Eu não quero continuar nessa vida. O senhor pode orar por mim? Minhas mãos ainda estavam amarradas, mas eu me aproximei o máximo que pude e respondi: Filho, Deus não esperou que você saísse da selva para te encontrar. Ele veio até aqui porque te ama. Sim, eu vou orar por você. E ali, naquela cabana suja, entre armas e drogas espalhadas pelo chão, um dos homens mais jovens daquele cartel entregou sua vida a Cristo.
Suas lágrimas caíam sobre a terra batida, e enquanto eu orava, senti novamente a presença de Deus encher aquele lugar. O inesperado aconteceu. Outros começaram a se aproximar. Primeiro 2, depois 4. Alguns não tinham coragem de falar, apenas se ajoelhavam em silêncio. Outros pediam perdão em voz alta. Eu ouvi frases como: "Se essa voz é real, então Deus existe. Eu quero mudar, eu não aguento mais essa vida." Até mesmo El Jaguar não conseguiu resistir. Ele saiu da cabana, deu alguns passos na mata e ficou ali parado, imóvel, por quase 1 hora. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ele não disse nada, apenas me desamarrou e soltou minhas mãos. Eu nunca vou esquecer suas palavras. "Pastor, se esse Deus falou por você, então ele também pode falar por mim. Eu não sei se consigo mudar, mas hoje eu começo a acreditar." Naquela noite, em vez de me matarem, eles pediram que eu compartilhasse mais sobre a Bíblia. E homens acostumados a atirar e torturar passaram a ouvir histórias de Jesus, alguns pela primeira vez na vida. Nos dias seguintes, algo completamente inesperado começou a acontecer. Aquele grupo de homens, antes cheios de violência e soberba, agora passava horas em silêncio, refletindo sobre o que tinham ouvido. As armas, que sempre estavam em punho, muitas vezes ficavam encostadas nas árvores enquanto eles me pediam para contar mais histórias de Jesus. Fiquei 3 dias ali, como se fosse um prisioneiro transformado em pregador. Toda vez que abria a boca para falar, sentia que não eram apenas minhas palavras. Era o Espírito Santo usando minha voz para alcançar corações endurecidos. No terceiro dia, El Jaguar reuniu todos e disse algo que jamais pensei ouvir. "Esse homem chegou aqui como prisioneiro, mas não podemos negar que o Deus dele falou conosco. Eu não sei o que vai ser de nós no futuro, mas hoje eu libero ele em paz. Pastor, você é livre." Eles não só me soltaram, como providenciaram que eu fosse levado de volta ao povoado indígena. Antes de me despedir, o jovem Mateu correu até mim, segurou minhas mãos e disse: "Pastor, ore para que eu nunca mais volte a essa vida. Eu quero ser livre de verdade." Na semana seguinte, a notícia se espalhou como fogo pela selva. Ouvia-se em cada comunidade ribeirinha: "Deus falou em voz audível no acampamento dos homens armados." Até quem não acreditava começou a ter dúvidas. Era impossível ignorar. Quando retornei a Bogotá meses depois, líderes de várias igrejas quiseram me ouvir. O testemunho se espalhou pela Colômbia, chegou até ao Equador e ao Peru, e muitos começaram a entender que o poder da oração não conhece barreiras, nem mesmo as do narcotráfico. Mas para mim, a maior marca daquele episódio não foi a repercussão, e sim a certeza de que mesmo na escuridão mais densa, a voz de Deus pode romper e trazer luz. Hoje, quando fecho os olhos e lembro daquela noite na selva, meu coração ainda estremece. Eu não estava diante de uma metáfora, não era apenas um sinal ou uma sensação. Foi real. O próprio Deus falou em voz audível para salvar minha vida e mostrar àqueles homens que Ele é Senhor, até nos lugares onde todos pensam que só existe morte. E isso me ensina algo que quero deixar para você. Não existe cativeiro que a voz de Deus não possa quebrar. Talvez você esteja preso em um sequestro emocional, em um cárcere de vícios, dívidas, medo ou tristeza. Talvez o inimigo esteja dizendo que sua vida já acabou. Mas lembre-se, quando Deus decide falar, nenhuma arma pode disparar, nenhum inimigo pode resistir, nenhuma cadeia pode permanecer fechada. A Bíblia diz em Isaías 59:1: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir." Eu vivi isso na pele. E hoje quero orar por você, para que o mesmo Deus que me livrou da morte na Amazônia fale também na sua vida.
Ore comigo. Senhor, eu te agradeço porque o teu poder não conhece limites. Tu foste capaz de entrar num acampamento de narcotraficantes para salvar não apenas a minha vida, mas também aquelas almas. Agora eu peço, visita essa pessoa que está assistindo a este vídeo. Que ela ouça a tua voz mais forte do que o medo, mais clara do que a dúvida, mais poderosa do que qualquer ameaça. Liberta, transforma, cura e traz esperança. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo, escreva aqui nos comentários. Eu creio no poder da oração. Isso será não apenas um testemunho da sua fé, mas também uma semente que pode inspirar outras pessoas que lerem. E antes de encerrar, quero te fazer 2 convites. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana temos novas histórias reais que vão fortalecer sua fé. E se você quiser aprofundar ainda mais sua vida de oração, o e-book O Poder da Oração. O link está na descrição. Esse material vai te ajudar a experimentar milagres no seu dia a dia. Lembre-se, o mesmo Deus que falou na selva também pode falar hoje no silêncio da sua casa, porque todo milagre começa com uma oração. Até o nosso próximo encontro.